Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio do podcast da Universidade Católica de Pernambuco. A gente dá sequência à série especial sobre os programas de pós-graduação oferecidos aqui pela Unicap. Neste episódio, a gente vai falar de um verdadeiro clássico, o programa de pós-graduação em Direito oferecido pela Universidade Católica de Pernambuco, que está inserido no contexto da Escola de Ciências Jurídicas. Quem vai bater um papo com a gente agora é a coordenadora do programa, professora Érica Babini, e o vice-coordenador, o professor Glauco Salomão. Antes de iniciar as perguntas propriamente ditas, um esclarecimento. Quando a gente chama programa de pós-graduação em Direito, a gente está falando de mestrado e doutorado. Eu falei que era um clássico da universidade, né, já que a Católica tem uma tradição de anos, de décadas do ensino do direito, e isso evoluiu para a pesquisa em Direito. Tanto é que temos aí o mestrado e o doutorado em Direito, um curso com nota máxima junto à CAPES, 5. E aí eu queria começar perguntando sobre as linhas de pesquisa, as aplicações, o que é que o pessoal estuda propriamente, por que é tão importante o pessoal da área jurídica continuar os estudos, enfim. E, de antemão, já agradecer a presença de vocês, professora Érica, professor Glauco, bem-vindos e bem-vindas. Então, quem começa? Professora Érica? Obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. É um momento muito importante para a gente apresentar o programa, né, esclarecer dúvidas sobre o processo seletivo. Então, queria realmente agradecer a oportunidade. Falando de trajetória, né, você falou aí dessa tradição, é muito importante a gente registrar que este ano, 2024, o PPGD completa 20 anos de programa. Formou muita gente já, né? Muita gente. Assim, é muito comum, né, quando a gente conversa sobre a academia, sobre o mestrado, sobre o doutorado, a gente vê desembargadores, juízes, promotores, delegados de polícia, defensores públicos, advogados. Eu fui mestrando, né? Eu passei pelo PPGD, eu já fui doutorando. O nosso doutorado teve início em 2016. Então, a gente já tem muitos doutores em Pernambuco pelo PPGD Unicap. Então, é uma tradição efetivamente consolidada. E essa trajetória ela vem sendo reconhecida pela CAPES, que é o órgão, que é a agência que regulamenta a pós-graduação no Brasil, vem reconhecendo essa trajetória com muita alegria para a gente. Então, a gente tem aí, a gente iniciou com mestrado, em 2016 tivemos a aprovação do doutorado. Logo em seguida, nós tivemos MINTER, que são mestrados interinstitucionais, é o programa em parceria com outra instituição fora de Pernambuco para levar a expansão do conhecimento e da interiorização. Então, nosso primeiro MINTER foi em Caruaru. Em seguida, nós tivemos a aprovação de um DINTER, que é um programa de doutorado interinstitucional em Quixadá, no Ceará, com a Unicatólica, que é o Centro Universitário Católico, né? Isso, Lá de Quixadá, de no Quixadá. Ceará. Exatamente. Estamos finalizando esse DINTER. Já abrimos recentemente um novo MINTER. Finalizando o DINTER significa o quê? Que está formando a primeira turma ou vai iniciar ainda a primeira turma? Finalizando a primeira turma do doutorado interinstitucional. Ou seja, a gente já vai ter doutor formado em Quixadá. Em Quixadá, sim. Pela Católica de Pernambuco. Né? Que legal. E isso nos levou o programa, né? É tanto afeto por esse programa que eu me incluo como nós. Estou vendo seu olhinho brilhando aqui. Então, levou a gente a ter esse reconhecimento da CAP, chegamos à nota 5. Que é a nota máxima, né? É uma escala de 3 a 7. Né? 5 é a nota do MEC para graduação. Certo. Na pós-graduação, a nota é de 3 a 7. E nós chegamos aí no 5, né? O que significa um programa consolidado nacionalmente. No Nordeste, enquanto universidade privada, somos nós com a nota 5 e uma outra instituição fora de Pernambuco que tem a nota 6. Então, ou seja, é um grande feito. Um grande feito, né? E difícil de conseguir, muito né? Não difícil. se consegue à toa, né? 20 anos.
20 anos de trajetória. Então, eu queria iniciar contando essa história, né, que orgulha todos nós, porque a pós-graduação ela é feita pelo docente, pelo discente, diariamente. Né? Então, ela é artesanal na construção do conhecimento, ela é artesanal na produção textual. Então, ela leva tempo, porque produzir conhecimento leva tempo. Então, é por isso que a gente tem tanto afeto. E aferir esse conhecimento, né? Assim, é comprovar que esse conhecimento produzido ele tem um impacto social, né? Ele traz esse desenvolvimento. Professor Glauco, a gente sabe que o pessoal da área de direito é um pessoal que gosta de estudar, né? Tem que estudar. Direito não é uma área simples, requer todo um conhecimento. Mas ainda tem gente que acha que o mestrado e o doutorado não é para aquele profissional porque o cara talvez não tenha interesse em ser professor universitário. Eu queria saber qual é a contribuição que um mestrado acadêmico, que um doutorado acadêmico pode trazer para um profissional do direito? Não necessariamente um advogado, mas para aqueles que operam o direito. Qual é a contribuição de uma pós-graduação para esse tipo de profissional? Daniel, primeiro agradecer o convite em participar desse espaço. Essa é uma excelente pergunta, né? Um programa acadêmico ele tem como uma vocação talvez mais convencional a formação qualificada de pesquisadores, né? E isso normalmente a gente associa um pesquisador a um professor que vai atuar no ensino superior em alguma faculdade, instituição pública ou privada e assim por diante. É claro que há essa relação, mas isso não é uma relação necessária, né? Então, muitos profissionais, sejam advogados, juízes, membros do Ministério Público, defensoria, procuradores, eles podem e devem participar de um programa acadêmico porque isso representa um ganho qualitativo muito grande na sua formação. Quer dizer, o programa ele tem o objetivo de formar profissionais de um elevado nível acadêmico e profissional. E essa bagagem que ele vai obter, o conhecimento que ele vai produzir, a rede de contatos que se constrói no ambiente acadêmico, tudo isso ele vai também levar para a sua própria atuação, seja numa academia, em uma instituição, seja naquela instituição onde ele atua, né? E daí contribuir para o aperfeiçoamento daquela instituição. Quer dizer, Érica falou agora há pouco da questão do impacto, né? Então, esse conhecimento que se produz, uma pesquisa que é feita, por exemplo, por um membro de uma defensoria, isso pode ser muito importante para um aperfeiçoamento da própria instituição, para uma mudança de uma prática, para a identificação de alguma falha e trazer informações que subsidiem uma política pública, uma reformulação. Então, qualquer profissional, seja ele interessado em uma atuação acadêmica, ele é bem-vindo a um programa acadêmico. E isso vai representar um ganho muito importante na sua formação. Entendo. A Daniel, questão... Pode falar, professora. Pois não. Glauco falando, me veio à mente uma questão muito interessante. Antigamente, a gente escutava que, quando se produzia uma tese, fruto do doutorado, ou uma dissertação, fruto do mestrado, ela ficava guardada nas prateleiras e elas não geravam, né, impacto social. Hoje, não. Hoje, é absolutamente indispensável que as produções acadêmicas elas impactem socialmente. Inclusive, este é um requisito importantíssimo de avaliação pela CAPES. Qual é? A gente precisa demonstrar à CAPES como a produção do programa está impactando socialmente. Então, a nota 5 representa que a gente vem cumprindo, né, esse dever de casa. Esse reconhecimento de impacto social. Exato. E aí, só que esse impacto social é preciso que ele fique compreendido, que ele pode ser curto, médio e de longo prazo. Então, é claro que a mudança de uma cultura, a compreensão de novos direitos, a necessidade de uma mudança legislativa faz parte dessa transformação social. Então, por exemplo, a gente passou a discutir questões raciais nas ciências sociais por causa da produção acadêmica. Um tema que era, digamos assim, escondido na produção intelectual, e ele passou a ser um tema extremamente importante na vida acadêmica e que hoje é um elemento de transformação cultural e de impacto social. Agora, claro, né, ele vai de encontro a uma resistência cultural, demanda tempo. Então, o impacto social
ele é medido de diversas maneiras. Então, o conhecimento ele é produzido. E é algo muito interessante quando a gente pensa nas carreiras do direito. Não é por acaso que as escolas das instituições elas têm procurado mestrados. Então, a escola do Ministério Público, o CNJ, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que regulamenta as questões administrativas e internas do Poder Judiciário, o CNJ tem desenvolvido um mestrado para servidores e para os magistrados. Por quê? Porque é absolutamente indispensável que a atualização nas questões jurídicas, essas novas demandas estejam claras para os magistrados, para os servidores. Então, o próprio CNJ diagnosticou o baixo nível de continuação acadêmica dos seus servidores e dos seus magistrados em geral, e ele mesmo propôs essa política pública interna. Então, não é por acaso que as instituições têm procurado formalizar mestrados e doutorados para seu público, para que possa ter uma prestação de serviço mais efetiva para o cidadão. E isso não é só as instituições comuns, né, magistratura, Ministério Público, Defensoria, procuradorias, não. A gente vê o Tribunal de Contas extremamente preocupado com isso. A gente teve... Casas legislativas. Casas legislativas. A gente tem vereadores fazendo doutorado conosco. Né? Temos, por exemplo, um egresso do doutorado, tem um relato dele muito bonito no perfil do PPGD. Veja, ele era juiz do trabalho, agora, recentemente, se tornou desembargador da região do Tribunal do Trabalho. E ele fala como a produção dele intelectual, a vivência no doutorado, a construção da tese, os estudos impactaram na sua atividade jurisdicional. Então, é muito importante que a gente entenda que a prestação de serviço que o direito vai trazer para fins de concretização de cidadania demanda do profissional jurídico uma formação continuada. Então, é por isso que o mestrado e o doutorado se coloca como um curso extremamente necessário para os profissionais do direito. E eu acho que o que vocês estão colocando tem muito a ver com a realidade atual dos mercados de uma forma geral, né? Independentemente de ser da área do direito ou, né, as profissões elas estão passando por transformações, né? O pessoal está correndo atrás de se adequar às novas realidades e isso passa pela qualificação profissional acadêmica, né? Então, assim, a gente tem aquele conceito do lifelong learning, né, que é o aprendizado contínuo. A gente está no mundo, né, do século XXI que não cabe mais aquela história de... Antigamente tinha, né? Terminei os estudos. Aquela frase, terminei os estudos. Não rola mais isso hoje em dia, né? Você tem que estar sempre se atualizando porque as coisas estão mudando, estão se transformando e, enfim, a gente tem que correr atrás da qualificação. Agora, eu queria saber um pouco mais, professores, sobre as linhas de pesquisa. Estou aqui com um folder, muito bonito, por sinal, e aí eu vejo aqui 3 linhas de pesquisa. Processo, hermenêutica e efetividade dos direitos, jurisdição, cidadania e direitos humanos, e uma terceira que é cidadania digital. Queria que vocês explicassem rapidamente o que é cada uma delas, esse povo estuda o que necessariamente, enfim. Bom, Daniel, eu vou só voltar um pouquinho para contextualizar até a resposta. A área do PPGD, a área de concentração é Direito, Processo e Cidadania. Então, isso por si só já tem um atrativo muito forte para quem atua na área jurídica, independentemente da instituição, se é advocacia pública ou privada, porque ele vai exatamente se aprofundar naquelas questões que estão presentes no seu dia a dia profissional. E o programa ele foi construído dentro dessa área, né, Direito, Processo e Cidadania. Inicialmente, lá há 20 anos, há 2 décadas, né, só havia uma linha de pesquisa e depois se criou a segunda linha, né, que é essa Direitos Humanos, Cidadania, Jurisdição, Cidadania e Direitos Humanos, né, além da de Processo, Hermenêutica e Efetividade dos Direitos. Daqui a pouco eu falo da cidadania digital, né? Essas 2 linhas, elas, até o ano passado, elas representavam, digamos, o alicerce aqui do programa, né? Na linha 1,
da qual eu faço parte, inclusive, que é de processo hermenêutico e efetividade dos direitos, ali você tem um grupo de professores que lidam mais com as questões de como o direito processual, e principalmente aqui pensando nos órgãos do sistema de justiça, como é que qual é o papel deles na proteção de direitos fundamentais, principalmente de grupos vulneráveis, de minorias, né? E aqui a gente está compreendendo o direito processual não naquela perspectiva meramente burocrática, formalística, nada disso, mas como uma ferramenta de proteção. E, ao mesmo tempo, quais são as limitações desse espaço, né? Porque se o judiciário pode fazer muita coisa, ele também não pode fazer tudo. Então, existem também problemas institucionais, de capacidade de reação a determinadas demandas. Então, tudo isso é discutido, né, nessa linha, né? Então, eu faço parte dessa linha com a disciplina Processo Constitucional e Democracia, que é uma disciplina que discute muito o papel do Supremo, o protagonismo do Supremo, o ativismo judicial, politização da Corte. Tem também ali o professor Lúcio Grassi, também discutindo fundamentação das decisões, desjudicialização das demandas. Professor Hélio Ourem e o professor Raimundo Juliano, que trabalham as questões relacionadas ao direito tributário, custo de direitos, orçamentos e por aí vai, né? A segunda linha, que é a de direitos humanos, cidadania e jurisdição, tem uma preocupação mais voltada ali com a proteção não só interna, mas também internacional desses direitos. Então, isso inclui também órgãos internacionais e também com vários problemas relacionados a questões de gênero, imigração, né, discriminação racial e por aí vai. Também que tipo de proteção existe no âmbito subnacional, né? Nos estados, a gente pensa muito no Supremo muitas vezes, mas como é que esses direitos são defendidos no âmbito estadual, né? Pelos tribunais de justiça e assim vai. E chegamos à terceira linha, né? E aqui eu aproveito, né? Érica começou a falar dela falando dessa trajetória dos 20 anos e o reconhecimento da CAPES com a nota 5. Isso representa uma maturidade do programa. Mas maturidade não quer dizer conforto, né? Não quer dizer que o programa é algo estático. E a prova disso é a criação dessa linha Cidadania Digital. Na verdade, eu acho que só aumenta a responsabilidade, né? Exatamente. Em manter esse nível tão elevado. Exatamente. Então, a gente foi percebendo ao longo das seleções que vários projetos problematizavam, por exemplo, a questão lá atrás do processo judicial eletrônico, né? Acessibilidade, eficiência, transparência e por aí vai. Só que isso foi se alargando, né? Outras questões foram aparecendo. Ô, Glauco, é engraçado, Daniel, porque há alguns anos falar do PJE era coisa assim, um bicho de 7 cabeças. E era a grande novidade, Era né? a grande novidade no âmbito do judiciário, né? A informatização, né, de todo o processo judiciário. E a gente foi recebendo muitos projetos de pesquisa, né? E percebendo que aquilo estava sendo uma demanda tanto das instituições como dos advogados. E aí a gente foi percebendo como isso estava crescendo. E aí, né, chega o nosso planejamento para a terceira linha. Aí o colegiado, enfim, vendo essa tendência, a gente decidiu criar essa terceira linha, né? Então, por exemplo, hoje fazem parte dela o professor Alexandre Pimentel, o professor Gustavo Ferreira Santos e 3 professores que foram credenciados para essa linha especificamente, né? A professora Maria Rita, o professor Stefano e a professora Tereza Nóbrega. Cada um com uma perspectiva diferente, mas todos trabalhando como, digamos, um tema transversal, a cidadania digital. E isso envolve questões sobre inteligência artificial, como é que a inteligência artificial está sendo adotada nos tribunais. O próprio Alexandre Pimentel, que é desembargador do Tribunal de Justiça, ele participa de um grupo com outros acadêmicos, não só da área de direito, mas de tecnologia, e ele próprio desenvolveu inteligência artificial que tem usado no seu gabinete, né, para auxiliar na resolução dos processos. Então, quer dizer, isso por si só já mostra a ideia de impacto, né? Como é que a pesquisa está produzindo aplicação prática, né? concreta disso. Mas há outras preocupações, né? Questões relacionadas à discriminação algorítmica, né? Um tema extremamente importante, né? O próprio Pimentel trouxe uma pesquisa recentemente que mostrava o seguinte: como algumas câmaras de vigilância
que pretendiam fazer identificação facial confundiram seres humanos com chimpanzés. É claro que aí você tem uma programação que direciona para aquilo. E isso traz um problema relacionado a direitos humanos, relacionado à discriminação, relacionado, né, a algum tipo de estereótipo que está sendo... Eu acho que tem uma pesquisa ligada a uma clínica de direito. Acho que o professor Manuel... Manuel Moraes... Não, o outro João Manuel. Paulo. Não, o outro Manuel. Uchoa. Uchoa. Eu acho que tem algo relacionado a uma pesquisa ligada a essa parte. Ele tem essa reconhecimento atividade facial, no âmbito da da graduação, né, que é o de reconhecimento direito. facial. Exatamente. O que eu observo é que as coisas conversam, né? Não tem Isso. assim É uma aquela. escola, É uma né? escola, é um espectro, né? Na Isso. verdade, a gente não sabe onde uma coisa termina e a outra começa. Os temas eles são discutidos e analisados tanto no âmbito da graduação, da pós, no caso mestrado/doutorado, né? Tem toda essa interação. Além disso, ainda existe a Clínica Interdisciplinar de Direitos Humanos, que, a rigor, não é vinculada ao programa, justamente porque a ideia é que ela seja interdisciplinar, então ela envolve professores de programas variados, em que o coordenador é o professor João Paulo Alan Teixeira, e ele também conduz essas atividades, mas pensando aqui, digamos, num braço extensionista, né, mas que também é muito importante para o PPGD. Né? Entendo. Minha gente, falando de seleção, né? Muita gente ainda encara um mestrado, um doutorado como o bicho-papão, às vezes tem até um certo medo, uma resistência, isso não é para mim, e aí eu imagino que é uma seleção muito qualificada, concorrida, mas que não é impossível, né? Mas muita gente tem medo do pré-projeto, né? Do pré-projeto de pesquisa, acha que já deve chegar com um problema aqui pronto e acabado para pesquisar e buscar uma solução. Como é que vocês lidam com isso e o que é que a gente pode dizer ao público para desmistificar essa questão do pré-projeto? É esse bicho-papão todo ou não? Não é. Vocês estão aí dispostos a ajudar essa turma que está com medo do pré-projeto? Não é. Acho que a gente precisa entender que, primeiro, é uma etapa, que você precisa se organizar para enfrentar, né, um processo seletivo. A gente tem tentado compreender quais são esses medos, né, sabe, Daniel? Então, um dos medos que geralmente os candidatos tinham era a prova de idiomas. E nós fomos percebendo, ao longo aí desses anos, que a prova de idiomas ela mais afastava do que abria o espaço para o interesse dos candidatos. E o idioma ele é fundamental na pós-graduação, mas ele é instrumental. Ele não pode ser uma barreira. E aí nós decidimos, em colegiado, seguindo a tendência também de vários outros programas com notas iguais e maiores que a nossa, que a prova de idiomas não seria mais necessária. Então, a gente já não tem mais a prova de idiomas, o que não significa que o conhecimento de um idioma seja dispensável. Pelo contrário, o acesso às produções internacionais, esse acesso ele é importante. Mas hoje a gente tem diversos instrumentos, inclusive, né, tecnológicos, que facilitam esse percurso. Inclusive, já tem ferramentas que traduzem Isso, os próprios exatamente. artigos, as teses, né? Exatamente. Então, assim, é necessário, mas não é impeditivo. Não é para afastar o candidato. Então, a gente já não tem prova de idioma. Então, esse é um bicho-papão que precisa ficar superado. Esse Exatamente. morreu. Precisa ficar superado. Talvez o grande elemento do processo seletivo seja o projeto de pesquisa. Muitas pessoas costumam dizer que estavam afastados, né, da vida intelectual mesmo, acadêmica, e que não teriam aptidão para construir um projeto de pesquisa. Pensando nisso, nós estamos tentando solucionar esse problema. Então, no mês de dezembro, nós tivemos um curso que a professora Virgínia Colares, que é a nossa grande professora, né, da área de metodologia no programa, a professora Virgínia Colares deu um curso, né, sobre como construir um projeto de pesquisa. Está gravado no canal do YouTube do PPGD Unicap, então pode ter acesso. A gente vai ter um novo curso agora, dia 22 de janeiro, que Glauco vai dar, e também vai ficar gravado, né, no canal do PPGD. Então, são ferramentas para facilitar, né, e evitar com que o candidato ele tenha receio,
da seleção, porque não é nenhum bicho de papão. Até porque o projeto de pesquisa que a gente vem propor na seleção jamais é o mesmo que a gente defende na dissertação ou na tese. Por quê? São 2 anos no mestrado e 4 anos do doutorado depois de você ter tido acesso a uma série de reflexões, uma série de textos, de compreensões metodológicas que abrem o leque de conhecimento, né, do mestrando e do doutorando, e que ele vai fazer uma tese, uma dissertação completamente diferente do que ele propôs. Geralmente está ali com o mesmo objeto de pesquisa, mas a metodologia é mais arrojada, o problema de pesquisa ele é mais afunilado, né, ele é mais específico. Então, não precisa se preocupar em ter um grande e extraordinário projeto de pesquisa, né? O projeto de pesquisa é a manifestação de um interesse de maneira organizada, a partir de elementos que são indispensáveis. Então, quando a gente assiste esses cursos, a gente consegue compreender que é uma coisa absolutamente possível, né? Não sei se Glauco quer complementar. Érica falou, o projeto aí para ingressar no curso é um ponto de partida, não pode ser compreendido como um ponto de chegada, né? Não vai ser aí uma camisa de força, porque seria até contra a lógica de uma pós-graduação que aquilo que ele pensou fora do programa não pudesse ser reavaliado ao longo de todo o período que ele vai ficar ali, com as disciplinas, com as discussões, trocando ideias com colegas, professores e assim por diante. Agora, o projeto ele é importante porque isso também permite a comissão avaliar 2 coisas. A primeira é a aderência, né? Isso é importantíssimo para o programa, porque isso, inclusive, é um critério de avaliação pela CAPES. A gente tem que analisar que aquele projeto ele dialoga com uma das 3 linhas do programa. Às vezes, já teve seleção, por exemplo, em que um candidato, que inclusive foi aluno nosso na graduação, ele tinha um projeto de pesquisa que foi muito elogiado. Só que aquele projeto não tinha aderência com nenhuma das 3 linhas. Então, era como se, na prática, ele tivesse um projeto que ele fosse pesquisar em paralelo em relação ao curso que ele escolheu, né, para a sua formação profissional. Então, o projeto tem que dialogar, tem que estar inserido ali em uma das 3 linhas. Então, a primeira função do projeto é essa. A segunda é exatamente permitir que a comissão identifique um nível já de maturidade daquele candidato para que ele possa desenvolver aquele projeto ao longo dos 2 anos ou de 4 anos, no caso do doutorado. E, especificamente no doutorado, porque aí tem um elemento a mais, porque é uma exigência maior também, que é a originalidade, né? A originalidade não quer dizer que aquela pessoa está tendo uma ideia que ninguém mais teve, ou é um tema que ninguém está discutindo, não é isso. Às vezes pode ser um tema que já está sendo debatido, mas você tem uma perspectiva diferente, você identificou uma lacuna naquela discussão, né? Você está dando uma nova proposta de abordagem, então isso já vai ser uma originalidade importante naquele projeto. Então é isso que a gente vai avaliar, né? Mas não é um bicho-papão. A ideia não é realmente excluir, não é dizer que, olha, se você for aprovado, tem que fazer esse projeto. Não, isso vai ser aperfeiçoado, você vai ter uma orientação, haverá momentos... Às vezes o problema é maior do que o que ele está... exatamente. Muda, né? Quando vai desatar os nós ali, abrindo com os inputs teóricos, metodológicos, né? O problema é maior do que o que ele imaginava, o que não quer dizer que seja uma dificuldade, né? Pelo contrário, pode ser uma coisa que agregue ainda mais a pesquisa que você está desenvolvendo, né? Exatamente, é muito comum em sala de aula, às vezes, um aluno dizer, eita, esse insight aqui eu não tive, eu vou procurar, né, me aprofundar, vou ler isso aqui e acolá. Então, assim, isso é muito comum, a gente encara isso como algo realmente natural, que faz parte desse processo de amadurecimento do aluno, né? Mas eu acho que o importante é isso, a seleção ela envolve um envio de um resumo do projeto de pesquisa, em que a comissão vai avaliar a aderência e tudo mais, depois tem a entrevista, em que a comissão vai conversar com o candidato para esclarecer, tirar dúvidas sobre o projeto como um todo, e a terceira e última fase, que é a fase de títulos, né? Então, lá no edital, tem uma série de itens que o candidato ele vai pontuar, né? E é isso que vai ser, no final, calculado para a nota dele, né? Mas não tem mais a prova de idiomas e também não tem, como havia antigamente, uma prova de conhecimento, né? Uma prova escrita, que o aluno ia lá, sorteava um ponto e tudo mais.
Então, a ênfase passou a ser o projeto de pesquisa. Isso é o que é o fundamental. Entendo. E aí ele pode fazer a preparação, né, desse pré-projeto por meio desses cursos, desses vídeos que vocês estão colocando na internet. Isso. Eu imagino que também vocês estejam disponíveis para conversar com os Sim. candidatos, Sim, né, nessa sim. fase de Seleção. de seleção, né, de Sim. elaboração do pré-projeto. Agora, eu queria saber o seguinte, no caso do mestrado, né, muitas vezes tem gente que diz que está afastado da vida acadêmica, que tem tempo que não estuda e quer voltar. E aí ele é selecionado no mestrado. Como é que funciona uma vez que ele está dentro do mestrado? Tem a pré-banca, a qualificação, até ele defender a dissertação, tem todo esse processo. Queria que vocês explicassem como é que funciona essa dinâmica para quem está ali tateando, em dúvida, ainda com medo do mestrado. Como é que é isso? Bom, Ô, Érica, só antes porque Daniel tocou num ponto aí que eu lembrei de informação que é importante. Às vezes um aluno que está fora da academia, que está com medo de fazer a seleção, diz, mas eu não sei exatamente como funciona o mestrado, como funciona, né, como é a dinâmica de aula e tudo mais. E é importante aí também difundir que essa pessoa pode fazer uma disciplina isolada, como aluno especial do programa, né? Então, ele vai, se matricula na disciplina... Não participa de seleção, ele só Não. se matricula na disciplina. Ele se matricula, por exemplo, na disciplina da professora Érica e vai participar normal das aulas. Direitos Humanos e Juventude. Pronto. Olha aí. Vai participar das aulas, vai apresentar seminários, vai elaborar todos os trabalhos como os demais alunos. Né? Então, é uma forma dele entender melhor como funciona. E se adaptando. E aí ele faz a seleção, é aprovado e esse crédito já aproveita. Conta. Aproveita. Esse é um caminho que a gente tem visto muito comum ser trilhado por interessados, né? Então, sempre a gente tem alguém na seleção que fez uma disciplina, né? Além dela também contar no barema dos títulos, né? Ela tem uma pontuaçãozinha lá na seleção que vai ajudar, né, o candidato. Mas esse é um caminho excelente, efetivamente. Eu estava observando aqui no folder, né, a questão da troca de conhecimento, né? Você tem a possibilidade de, quando você entra no mestrado, no doutorado, fazer muito networking e trocar conhecimento com pessoas que estão ali no mesmo barco, mas desenvolvendo pesquisas diferentes, mas que de alguma forma conversam, dialogam com o teu objeto de pesquisa. E aí eu percebi aqui 9 grupos de pesquisa. Tem o Asa Branca de Criminologia, o Casa Comum, Filosofia e Teoria do Direito na Pós-Modernidade, Poder, Conflito e Paz, Direito Civil e Ação, Estudos Latino-Americanos em Direitos Humanos, Linguagem e Direito, Política e Tributação, Aspectos Materiais e Processuais, Processo, Linguagem e Tecnologia, Recife Estudos Constitucionais, o REC, e o DATA, Laboratório de Pesquisas Empíricas em Direito. Eu imagino que essa turma não estuda sozinha, é claro. Não. Deve ter conexão internacional. É. Eu queria que vocês me falassem dessas parcerias. Que a gente observa aqui que rola muito seminário, né, atividade, o pessoal recebe muito professor de fora, vem gente da Espanha, da Itália. Eu queria saber como é que funciona essas parcerias internacionais e como é que essas parcerias internacionais dialogam com esses grupos de pesquisa. Eu vou juntar a sua pergunta anterior com essa agora, né? A vivência no mestrado, assim como no doutorado, né? O discente ele cumpre uma carga horária de disciplinas. Essas disciplinas são divididas entre obrigatórias e eletivas. E essas disciplinas elas são pensadas exatamente para o processo de amadurecimento, né? As disciplinas obrigatórias elas têm um conteúdo que são conteúdos transformadores, né? O mestrando e o doutorando que entra no programa, um semestre depois ele já é uma outra pessoa, né? É impressionante como esse grau de amadurecimento ele vai chegando, né? Pela leitura, pelas conversas, pelas aulas. Então essas aulas elas são presenciais, né? As disciplinas elas são distribuídas ao longo da semana,
com horários diversos, inclusive aqueles que estiverem interessados podem procurar já os horários de 2024.1 no site da universidade, ver as disciplinas desse semestre, que não são iguais à do próximo, nem nunca são iguais, né? Na verdade, elas vão se alterando aí ao longo do semestre. A gente tem uma grade que a gente precisa oferecer, né? E aí o interessado pode conhecer. Então, ao longo dessa vivência, né, acadêmica, ele tem essas disciplinas, mas ele tem também a participação em seminários. E aí entra exatamente a sua segunda pergunta, Daniel. Né? Os seminários são momentos em que a coordenação, né, os professores, tentam proporcionar o intercâmbio entre discentes, né, daqui, discentes de outros programas e docentes de outros programas. Em razão dessa trajetória do PPGD e essa consolidação nacional, nós temos parcerias nacionais com diversas instituições. Então, a gente tem, por exemplo, a Rede de Programas Brasileiros em Direitos Humanos, né? Envolve 12 instituições nacionalmente. PUC-Rio, Unesc, Unisc, instituições em que os docentes vêm trazendo suas bagagens de pesquisa. Os discentes podem ir, né? Eles vêm em seminários, né? Trazem essa bagagem. Discentes podem cursar disciplinas nessas instituições. A gente tem, inclusive, momentos de disciplinas conjuntas. A gente teve uma disciplina semestre passado que envolveu essa rede, especificamente, e, nessa rede, a gente tinha mais de 120 discentes. Na disciplina. Na disciplina que foi remota, porque envolvia todas essas instituições. Então, foi riquíssimo. Eu dei aula, outro colega dá aula. Então, a gente organiza, né, a disciplina, estrutura todo o projeto da disciplina, e ela termina sendo muito rica, né, porque você vai estar em diálogo com gente do Brasil todo, com perspectivas absolutamente diferentes. Então, essas redes nacionais, elas funcionam nessa mobilidade. E existem as redes internacionais, que essas, digamos assim, são as nossas grandes queridinhas, né? Não porque são melhores, mas são porque elas têm a possibilidade de financiamento. Então, o PPGD, por ter a nota 5, não é qualquer programa que tem financiamento, porque a CAPES exige notas mínimas, né, dos programas. A gente participa de todos os financiamentos que a CAPES e o CNPq proporcionam, que são fomentos, né, proporcionam para o discente estudar fora, seja fora do país, né, que é o programa mais conhecido, que é o doutorado sanduíche, mas tem existido, o CNPq tem estimulado programas de fomento também de mobilidade interna. Então, por essa facilitação de redes, a gente consegue fazer. Fora isso, a gente tem eventos, né? A gente tem o Publius, que é um grande evento que acontece nacionalmente. Quantos anos tem o Publius, Glauco? Esse ano, acho que vai ser o 11º ano consecutivo. Né? Mas é um evento que surgiu aqui? Surgiu aqui. É o Congresso de Direito Constitucional, né, que é feito pelo Grupo REC, né, que está ligado ao PPGD, e há mais de uma década a gente vem fazendo esse evento, que acabou se transformando num grande espaço, um fórum de discussões em relação aos temas constitucionais. E a cada ano a gente pensa em um tema diferente, um tema novo, um tema ali do momento. Né? E atrai gente do Brasil inteiro. Isso. Aí, de fora também. Antes de eu passar para Glauco, para ele falar das parcerias internacionais, eu queria dar um exemplo muito concreto de uma parceria nacional. Então, a gente tem aí o diálogo com diversos docentes. Eu vou dar um exemplo pessoal, né, de uma pesquisa. Com essa mobilidade discente, com esse diálogo, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, abriu um edital que queria mapear uma determinada situação no Poder Judiciário. Abriu um edital de pesquisa, e aí uma colega, que é de São Paulo, né, me procurou e fez: Érica, o edital exige 6 regiões, vamos fazer Pernambuco, você fica por Pernambuco, e aí você escolhe um mestrando, um doutorando para receber bolsa e facilitar isso. E aí um graduando, que é na iniciação científica. Então, beleza. Então, a gente tem Distrito Federal, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e Acre. Veja, por que isso aconteceu? Porque a gente está em rede.
porque eu já tenho um trabalho feito com essa colega, aliás, com todas as colegas que estão nessa pesquisa, em outros artigos, em outras pesquisas. A professora Marília, no Asa Branca, assim como a professora Fernanda, também já participaram de outras pesquisas nacionais e pelo departamento penitenciário. Então, ela traz os alunos da graduação, do mestrado, do doutorado, para produzir essa pesquisa. Então, as redes, elas não só são úteis para o diálogo e a mobilidade, como são úteis para a produção do conhecimento. E aí estou dando um exemplo bem específico, né, de um projeto de pesquisa que só aconteceu porque as redes existem. Né? Mas as redes internacionais vou deixar para a Glauco falar. Pronto, essa parceria internacional ela também tem fomentado o seguinte, Daniel, não só a mobilidade docente, né? Às vezes um professor passa um período lá, um colega de fora vem para cá, faz um mini curso, um seminário como esse que a Érica falou, participa de banca, de mestrado, doutorado, mas fora isso, por exemplo, nós temos uma parceria já muito consolidada com a Universidade de Pisa, na Itália. E a Universidade de Pisa ela realiza todo ano o que eles chamam de um curso de alta formação em jurisdição constitucional e direitos fundamentais. Acontece, inclusive, sempre, se não me engano, na segunda quinzena de janeiro de cada ano. Né? E esse é um curso muito importante porque ele reúne vários professores, não só da Itália, mas enfim, da Europa, membros de tribunais constitucionais europeus que vão lá participar, fazer uma palestra, um seminário, por aí vai. E os alunos do PPGD podem participar, né? E eles têm também descontos para participar desse curso. E com a vantagem de, além da participação, fazendo o curso, isso também conta como crédito para ele aqui, e eles também são estimulados a realizarem o que chamam uma tesina. A tesina ali vai ser mais ou menos um artigo que vai ser publicado lá na Itália, pela Universidade de Pisa, e para ele vai contar com uma publicação internacional que é extremamente importante. Né? E, fora isso, existem ainda os mecanismos de dupla titulação. Né? É diferente do sanduíche. O doutorado sanduíche, por exemplo, o aluno está matriculado no PPGD e passa um período fora, em uma universidade estrangeira, e volta e defende aqui. Né? E aí ele sai com o título de doutor pela Unicap. A dupla titulação significa que ele vai ter o título pela Unicap e da instituição estrangeira onde ele fez parte da pesquisa. Então, se é uma universidade, por exemplo, na Itália, ele vai sair com o título de doutor na União Europeia. Né? Só que a isso, claro que tem requisitos, tem um tempo de permanência, existe uma formalização maior de um convênio, mas, por exemplo, hoje existem alunos que estão... Tem Rodrigo que está na Itália, né? Carol Isidoro. Carol Isidoro. Um outro aluno vai agora para a Itália também. Temos a Aline Tarazu, que está indo também. 3 cotutelas com Pisa. Tem um aluno que vai para a Universidade de Sevilha, na Espanha, agora também com Bolsa CAPES. Tem uma outra que está na Universidade de Valência. E essa semana a gente recebeu uma notícia da professora Vanessa que ela está tentando construir um convênio com a Universidade de Lisboa. Eu já recebi o termo do convênio e vou dar seguimento aí já essa semana. Então, quer dizer, são essas parcerias que também vão permitir que o aluno do PPGD possa ter essa experiência no exterior, ou pelo sanduíche ou pela dupla titulação, né, que também é uma coisa que pode interessar a algum aluno. Né? Tem um detalhe aí, Daniel, é que essas parcerias elas só puderam existir devido à trajetória. Porque não é fácil que a universidade estrangeira estabeleça a relação de confiança com a instituição brasileira. Sobretudo uma instituição privada. Exatamente. Né? Então, apesar de sermos uma instituição comunitária, mas privada. Né? Exato. Então, a gente recebeu professores aqui, né? Eles produziram cursos, eles circularam na universidade, viram a seriedade da produção do conhecimento, viram pesquisas, viram a estrutura física. Então, a partir dessas visitas lá e cá, é que esses convênios foram sendo realizados, as portas foram se abrindo. Então, não é qualquer curso
no Brasil que, ao ter doutorado, tem cotutela. Não é tão fácil. É muito difícil. Pelo contrário, é muito difícil. Nós somos extremamente felizes por termos essas relações internacionais e possibilitar aos nossos alunos a cotutela. Porque, poxa, você vai ter uma titulação brasileira e da União Europeia. Então, você pode fazer escolhas, né, na sua vida profissional. Então, era um detalhe que eu queria só reforçar a importância da trajetória. Né? Foi a nossa primeira tema, né? Foi o nosso primeiro tema. Ô, Daniel, eu vou fazer o seu papel agora. Érica, e com o Japão, tem alguma parceria? Olha, essa coisa do tempo, né? Eu acho que a relação com o Japão é a mais emblemática. Olha, já me deu vontade de comer um sushi aqui, viu? Eu não vou contar que eu fui a um almoço na casa do cônsul para tratar sobre isso. Eu e o professor Thales, né, que é o nosso professor Thales Castro, coordenador do curso de Ciência Política, que faz tem as relações internacionais da universidade. Né? Então, fomos eu e o professor Thales almoçar, um almoço oficial na casa do cônsul japonês aqui no Brasil. Né? Foi um almoço assim, né, incrivelmente delicioso. E essa relação com o Japão, a gente está construindo já há pelo menos 2 anos. Então, já veio indicação do cônsul japonês para fazer uma palestra, um professor da USP, que é da comunidade japonesa, ele pediu para que a gente recebesse, ele já veio fazer uma palestra. O próprio cônsul já veio aqui na universidade, foi recebido por Padre Pedro, nosso reitor. Né? Nós já propusemos os nossos interesses à Universidade de Fukuyama, no sul do Japão. Né? Ele levou a nossa carta de interesses. E o último momento foi esse almoço, né, com o cônsul, em que ele disse, olha, eu acho que agora a gente vai caminhar, vamos montar um seminário no próximo ano, agora, para que um ou dois docentes brasileiros possam ir à universidade japonesa e de lá eles possam conhecer, e no segundo semestre eles vêm e a gente recebe. E a gente, ok, então, veja, 3 anos, no mínimo, aí, de relação, de construção, para que, se der certo, né, a gente possa anunciar mais um novo convênio com a Universidade Japonesa. Então, é muito trabalho. É muito trabalho. E haja idioma. Haja, como disse o professor Thales... Eu não vou nem dizer haja latina, porque em se tratando de Japão, não dá nem para usar essa brincadeira. Professor Thales... In English. Professor Thales... In English, né? Aí eu comso, sim. Mas, assim, a América Latina não está de fora do circuito, né? Acho que Glauco pode falar um pouquinho aí da Ausral. Pronto. A gente falou da União Europeia, Japão e tal, e a gente também tem tentado construir uma relação com universidades na América Latina, que, inclusive, isso está sendo uma diretriz da própria CAPES, né? De estimular também esse tipo de fortalecimento na região. E a gente vem já conversando também há pelo menos um ano, né, Érica? Junto com o Paulo Maia, aqui da universidade, que faz esse papel, né, de intermediar com as universidades da Ausral, e a gente já tem feito um mapeamento. A Ausral, só explicando, é a Associação das Universidades Confiadas à Companhia de Jesus na América Latina. Isso, exatamente. Na verdade, tem, né, o foco aí é a América Latina. E aí a gente fez um mapeamento das universidades que têm programas em direito, né, para daí ver quais são aquelas que têm alguma afinidade com a área de concentração do PPGD, e daí a gente, né, partir para algum tipo de parceria. Né. A gente já teve um primeiro momento, uma conversa, a gente marcou uma reunião online para todo mundo se conhecer um pouquinho, saber dos seus interesses, tudo, e isso vai ser retomado esse ano. E fora isso, alguns professores, aqui eu me incluo também nesse grupo, a gente participa de redes com outros pesquisadores vinculados a universidades na América Latina. Agora, no final do ano passado, em 2023, houve um encontro da rede da qual faço parte, que é a rede que discute direito e instituições na América Latina, que foi, inclusive, na Argentina, uma semana depois das eleições, que era para discutir o presidencialismo na América Latina. Né? Eita, haja assunto. Haja assunto. Mas, quer dizer, é uma rede que tem professores do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do Peru, do México. Então, todo mundo tem uma preocupação mais voltada para as peculiaridades da região. E, a partir disso, começa esse intercâmbio, né, de professores, de alunos. Quer dizer,
são passos que vão sendo dados até a gente chegar a um nível maior de formalização e de consolidação de parceria. Mas, como a Erika falou, isso leva tempo, né? Envolve, né, várias idas e vindas até a gente conseguir esse tipo de intercâmbio. Mas a gente está trabalhando. É isso aí. Até países na África a gente tem relação. O professor Marcelo Labanca tem uma atividade muito profícua com a Universidade em Joanesburgo, em que ele teve lá no final do ano passado, novembro do ano passado, e além de estar produzindo um texto em conjunto com professores de lá, está tentando trazer também esses professores esse ano para cá. Então, são relações que elas vão sendo construídas por causa dos temas que são estudados, né? Então, a partir do momento em que os docentes, né, ser professor de um programa de pós-graduação, demanda um investimento de tempo, né, de estudo, demanda uma metodologia mesmo de estudo e de vida profissional. E, ao longo dos anos, os nossos colegas, né, docentes, foram ganhando essa notoriedade, né, foram tendo esses espaços, né, de discussão, e são todos esses ganhos convergindo aqui no PPGD, que é um ganho para a universidade, é um ganho para todos nós docentes, é um ganho para todos os discentes, e por isso quando aqui estava falando no começo, eu falo a gente, porque é isso, é essa atividade rede, né? artesanal, né, da rede, daquilo que é construído todos os dias, em todos os momentos, com preocupações muito horizontais, né, entre todos nós. Então, por isso que a gente fica tão empolgado em falar sobre o PPGD. Estou vendo aí os olhinhos brilhando, né? Muito bem, pessoal. Olha, a gente está chegando ao final dessa conversa maravilhosa, proveitosa. Eu queria devolver a bola para vocês para as considerações finais e se tem alguma coisa que eu não tenha perguntado, questionado, enfim, fiquem à vontade. Quer começar? Bom, eu acho que só para finalizar, Daniel, acho que o importante é destacar isso, né? É um programa de 2 décadas de caminhada, então é impossível olhar o que a gente tem hoje em termos de produção, de impacto e de credibilidade sem olhar para trás e ver todo esse esforço, que foi um esforço muito coletivo desde o início até o presente momento, né? E é um programa que eu acho que hoje ele está inserido, digamos, no cenário nacional como um programa de referência, justamente por conta de um trabalho sério que foi feito e vem sendo feito ao longo dessas 2 décadas. Mas é um programa que, ao mesmo tempo em que ele tem essa característica da maturidade, mas ele também é muito dinâmico no sentido de estar sempre atento às novas demandas, às novas transformações e se adaptando a um novo contexto jurídico, político e assim por diante, né? Então, eu acho que todo mundo que queira valorizar a sua formação profissional, né, desenvolver uma pesquisa nesse eixo direito, processo e cidadania, com várias possibilidades de metodologia, porque também há um incentivo a uma interdisciplinariedade, então vai ser muito bem-vindo aqui no PPGD. Bom, de minha parte, né, além de somar o que Glauco colocou, queria dizer que o estudo é um momento de reflexão, aprofundamento, ele demanda, sim, preparação, organização, né? Tempo, naturalmente, mas o tempo ele é construído pela organização. Então, às vezes, a gente vê muitos discentes que chegam com medo do tempo. Não tem um tempo, né? Porque a vida profissional está aí, né? E aí demanda de todos nós. Porém, a prestação de um serviço jurídico, né, seja ele em que área for, só vai ser melhor se você for um profissional melhor. E, para isso, né, pode contar com a experiência, com a dinâmica, né, de todo o corpo docente do PPGD. É um investimento que demanda apenas organização e coragem, né? Então, se há medo, coloque essa organização e essa coragem como os guias, né, para essa trajetória. E venha fazer a seleção, venha fazer uma disciplina como aluno especial, né? Venha para um seminário, né? Venha conhecer o PPGD. As notícias, né, de todas as nossas atividades podem conhecer no site do PPGD, na página da Unicap, e também na rede social, que é o PPGD, o @PPGD Unicap,
que é um canal, uma No conta do Instagram. Instagram, né? Onde a gente tem bem dinamicidade aí na divulgação. E no mais, me coloco, assim, tenho certeza que Glauco também, inteiramente à disposição, né, para contato, para esclarecimentos, e a gente constrói aí mais um ano do PPGD 2024. Muito bem, comemorando em grande estilo. Professora Érica Babini, professor Glauco Salomão, muito obrigado pela participação de vocês aqui nessa conversa massa. Tenho certeza que a gente conseguiu esclarecer muitos itens, muitos aspectos ligados ao mestrado e ao doutorado em Direito. A gente lembra que as inscrições estão abertas. Você pode obter informações nessa landing page aqui, ó, lp.portal.unicap.br/ppgd. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Você tem acesso a todas as informações, o edital, enfim. Tudo que você precisa saber para fazer parte desse curso show de bola. Minha gente, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Elano Lorenzato, nosso diretor de estúdio. E a gente faz um agradecimento a você que nos acompanhou nesse programa. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.